Olá, meu nome é Alba. Como disseram no modo introdutório, eu sou enfermeira, responsável técnica da sala de coleta do Hemocentro aqui de Botucatu. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de hemovigilância e notificações das reações transfusionais. Então, falando um pouco de hemovigilância, então, é um sistema de avaliação e alerta organizado com o objetivo de recolher e avaliar as informações sobre os efeitos indesejáveis e ou inesperados da utilização de hemocomponentes a fim de prevenir os seus aparecimentos ou recorrências. Tem como objetivo, então, aumentar a segurança nas transfusões sanguíneas, com particular ênfase nos incidentes transfusionais. Para a realização dessa importante atividade, torna-se fundamental o monitoramento de todo o processo, desde a captação do doador à transfusão de sangue. Então, falando também sobre a transfusão de sangue, a transfusão sanguínea, mesmo realizado dentro das normas preconizadas, bem indicado e corretamente administrado, ainda envolve um risco sanitário. Por isso, então, há necessidade de se conhecer os incidentes a ela relacionados e a sua prevalência, a fim de que possam ser introduzidas medidas corretivas e preventivas que contribuam para aumentar a segurança transfusional, sempre com o objetivo maior de um sistema de hemovigilância. Então, falando sobre reações transfusionais, os incidentes transfusionais. Incidentes transfusionais são agravos ocorridos durante ou após a transfusão sanguínea e a ela relacionados. Podem ser complicações relacionadas com a contaminação bacteriana, reações hemolíticas agudas e especialmente as ocasionadas por incompatibilidade do sistema ABO, edema pulmonar, por excesso de volume e dentre outros. Os incidentes transfusionais eles podem ser classificados em imediatos ou tardios, de acordo com o tempo que foi decorrido entre a transfusão e a ocorrência do incidente. Então, considera-se um incidente transfusional imediato, aquele que ocorre durante a transfusão ou até 24 horas após. E o incidente transfusional tardio é aquele que ocorre após 24 horas da transfusão realizada. Aqui a gente tem alguns exemplos de incidentes transfusionais notificáveis, tá? Os imediatos de até 24 horas, como as reações hemolíticas agudas, as reações febris não hemolíticas, reações alérgicas leve, reação alérgica moderada, a alérgica grave, sobrecarga volêmica, contaminação bacteriana, edema pulmonar não cardiogênico, o trale, a reação hipotensiva e hemólise não imune e outros que a gente pode estar especificando. Os tardios após as 24 horas, que são as reações hemolíticas tardias, o HBV, hepatite B, o HCV, que é a hepatite C, o HIV, AIDS, doença de Chagas, sífilis, malária, o HTLV1 e o 2, doença de enxerto contra o hospedeiro, o aparecimento de anticorpos irregulares, que é a imunização, e outros também a gente pode estar especificando. Quando a gente ocorre a reação transfusional, quando ocorre o incidente transfusional, a gente tem por obrigação, é uma obrigatoriedade, o preenchimento de uma ficha de notificação para que ocorra a investigação desses incidentes transfusionais, a chamada FIT. A FIT é uma ficha de notificação e investigação de incidentes transfusionais e ela deverá sempre estar disponível em todos os serviços que realizam a transfusão. A notificação de incidentes transfusionais ela é fundamental para garantir a qualidade do atendimento transfusional e a segurança desse paciente que recebeu a transfusão. O preenchimento correto da FIT fornece dados sobre a identificação e localização do paciente, o diagnóstico e o motivo da indicação dessa transfusão, o histórico transfusional, o tipo e a identificação do hemocomponente que foi envolvido nesse evento adverso e as manifestações clínicas apresentadas por esse paciente que recebeu a transfusão. O roteiro, então, dessa investigação desse incidente se dá dessa forma. Ao suspeitar que houve, então, um incidente transfusional, o médico ou a enfermeira, ela deve adotar uma conduta pré-estabelecida em um manual operacional padrão. Deve ter uma conduta estabelecida dentro do serviço, constantes desses serviços e preencher, então, a primeira parte dessa ficha de notificação. O responsável pela vigilância da instituição, deverá, a partir desse momento, em conjunto com a equipe, conduzir a investigação do caso. A investigação inclui, então, a checagem dos registros, que seriam da indicação da transfusão nos registros ou prontuário do paciente, conferência dos hemocomponentes solicitados, enviados e administrados e as condições desta administração.
A investigação, então, poderá demandar da realização de exames no paciente e na bolsa de sangue, as informações referentes ao incidente transfusional. Resultado dos exames, eles devem ser registrados nas fichas de notificação, a ficha do paciente na ficha do paciente ou no prontuário e também nos formulários específicos de cada instituição. A gente deve, então, encaminhar essa ficha de notificação. Nos casos de hospital de rede sentinela, esse envio, então, será somente pela web e essa ficha ficará armazenada num banco de notificação, aguardando a conclusão dessa investigação. Então, aí logo que possível, nós vamos recolher o resultado de todos os exames efetuados, completar essa ficha de notificação e preencher o campo conclusão, no qual deverá estar descrito o tipo de incidente e a conduta estabelecida para o caso. Devemos encaminhar essa ficha completa. No caso de hospitais que tenham a rede sentinela, esse envio ele é automático e será somente pela web, e essa ficha ficará armazenada, como foi falado anteriormente, e ficará disponível para estatísticas. As fichas preenchidas, mas ainda não concluídas, elas devem ser colocadas em pastas separadas, denominadas incidentes transfusionais em andamento, e as fichas cuja investigação já foram concluídas em pastas denominadas fichas de incidente transfusional e investigação já concluída. A ficha, então, ao ser enviada, ao sair do âmbito da investigação da instituição, não pode conter identificação desse paciente, apenas as iniciais do nome e a identificação do componente que ele usou, que ele foi administrado. Que foi envolvido no episódio. A partir do momento que o hemocomponente envolvido no episódio foi identificado, a investigação é baseada nele e na cadeia que gerou esse hemocomponente. Por isso, deve estar devidamente identificado e que essa rastreabilidade seja possível. A investigação de um incidente transfusional, se ela extrapolará a instituição onde ocorreu a transfusão sanguínea, o responsável pela semovigilância, então, conduz e acompanha a investigação dentro dessa instituição e torna-se fundamental, portanto, uma coordenação estadual para gerenciar e articular toda essa investigação. Então, o que fazer quando houver essa reação transfusional, esse incidente transfusional? A gente tem a notificação, tá, que é feita, e a investigação de incidentes transfusionais imediatos, que a gente faz a notificação para a Anvisa. Aqui a gente tem um exemplo, a ocorrência, né, durante a transfusão até 24 horas, então ela é imediata. A conduta que se teve, né, preenchimento da FIT, checagem dos registros, recolhimento do hemocomponente, o que foi envolvido, se ocorreu o sangue do receptor, encaminhamento dessa notificação, a condução e acompanhamento dessa investigação, registro na FIT, com os resultados dos exames, né, da conclusão do caso, e ele é encaminhamento dessa conclusão para a tomada das ações corretivas e preventivas pertinentes ao que ocorreu. Qual a conduta da enfermagem diante de uma reação transfusional, de um acidente transfusional? A gente, então, tem por fazer a interromper a transfusão, manter sempre uma veia permeável com uma solução de hidratação para prescrição. A gente vai comunicar ao médico hemoterapeuta ou o médico que estiver naquela enfermaria ou aquele ambulatório de plantão. A gente vai verificar e registrar na prescrição médica os sinais vitais do paciente, como pressão arterial, a frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura axilar. Providenciar todos os medicamentos e equipamentos necessários para o atendimento emergencial. E no caso de reações moderadas, para o caso de reações moderadas ou grave, registrar a reação no mapa transfusional e no livro de ocorrências da enfermagem, encaminhar todas as amostras, bolsas e pedidos para exames solicitados pelo médico. A conduta médica, então, no incidente transfusional, né, traçar as medidas terapêuticas a serem adotadas, identificar o tipo de reação, decidir sobre se vai reinstalar novamente um sangue ou um hemocomponente, desistência ou solicitação de outra transfusão, solicitar os exames discriminados nesse procedimento e especificar o tipo de hemocomponente, se foi concentrado de hemácia, se foi um concentrado de plaqueta, plasma, o número e se foi submetido a algum tipo de procedimento especial. Então, o médico registra na ficha de transfusão e no prontuário do paciente a reação transfusional e o tipo de componente envolvido. E ele também vai preencher e encaminhar a FIT. A conduta, então, na agência transfusional.
O técnico, né, ou o biólogo responsável, vai receber e registrar a bolsa, as amostras e os pedidos em livro próprio, encaminhar o segmento dessa bolsa de sangue para o laboratório de microbiologia, vai realizar os exames para investigação imunohematológica na amostra pré-transfusional, seria o grupo ABO, o grupo sanguíneo ABO e RH, cumbis direto e pesquisa de anticorpos irregulares, na amostra pós-transfusional também o grupo sanguíneo, ABO e RH, cumbis direto, pesquisa de anticorpos irregulares e testes de hemólise. Na bolsa de sangue, então, verificar e anotar a coloração, reclassificação ABO e RH, provas cruzadas com amostra pré e pós-transfusional, testes de hemólise, testes adicionais como eluição e fenotipagem e comunicar imediatamente ao médico os resultados obtidos nos exames que foram realizados. E registrar todos esses dados, né, no prontuário do paciente, essas conclusões dos exames. Agora a gente vai falar um pouco sobre os incidentes transfusionais tardios. Né? Para que seja possível, então, o início da investigação do caso, a vigilância epidemiológica deverá informar os seguintes dados à vigilância sanitária: o nome do paciente, data do nascimento, nome da mãe, nome do serviço onde ocorreu a transfusão, município de localização do serviço, data provável da transfusão. A investigação, então, se dá em 3 momentos básicos, né, que permitirão para que conclua-se esse caso: a ocorrência da transfusão, o rastreamento dessa transfusão e a retestagem desse sangue. A ocorrência da transfusão, então, o serviço de saúde onde ocorreu a transfusão, informado pela vigilância sanitária, procederá a essa investigação e a ocorrência da transfusão deverá ser pesquisada com análise do prontuário do paciente, observando os seguintes itens: diagnóstico e tratamento, período de internação, atendimento e registro de transfusão de sangue, tipo e procedência do hemocomponente transfundido e seu respectivo número de identificação. Caso a transfusão não seja confirmada, o fato deverá ser comunicado à vigilância sanitária. O caso em que se refere, então, a essa transfusão estará encerrado, descartando a suspeita desse tipo de transmissão. No caso de confirmação dessa transfusão, a investigação prosseguirá nos serviços hemoterápicos envolvidos no processo de origem das unidades transfundidas. Então, o rastreamento da transfusão é o processo hemoterápico desde a triagem do doador e a coleta do sangue até o preparo da transfusão e o ato transfusional. Poderá ser desenvolvido totalmente num único serviço hemoterápico, como também pode ser completado com participação de vários serviços, como a gente tem exemplo dos postos de coleta e as agências transfusionais. Assim, o rastreamento de uma unidade transfundida muitas vezes poderá envolver um ou mais serviços hemoterápicos. Aqui é o terceiro passo, então, a retestagem do sangue, que é onde a gente utiliza a amostra correspondente à doação, objeto da investigação, existente na soroteca deste doador de sangue, verificando a existência de doações posteriores do mesmo doador e os respectivos resultados sorológicos, utilizando uma amostra coletada do doador convocado pelo próprio serviço hemoterápico que coletou a bolsa de sangue. Então, aí ocorre a investigação dessa reação, né? Conclusão dessa investigação, a conclusão de cada caso investigado deverá, então, sempre ser informada à vigilância sanitária, que repassará essas informações à vigilância epidemiológica de origem. Consideramos, então, 3 tipos de conclusão para os casos, né, investigados, onde se descarta a transmissão transfusional, é quando não houve transfusão. A investigação inconclusiva nos casos de impossibilidade de rastreamento das unidades transfundidas e de confirmação do caso, quando o teste de triagem ou confirmatório da infecção ou doença pesquisada, sorologia ou outro, apresentar reagente em qualquer fase do fluxo de investigação. Então, o que é muito importante lembrar que nos casos de investigações que envolvam mais de um serviço de saúde, o responsável pela hemovigilância do serviço inicial tem que ser informado pela vigilância sanitária, deverá informar o serviço seguinte, que prosseguirá a investigação, encaminhando sempre a cópia dessa comunicação para a vigilância sanitária de origem. Obrigada.